A parábola do semeador. Como está o solo do seu coração? Texto base. Mateus capítulo 13, versos 3 ao 9. NVI. Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Introdução à parábola do semeador é uma das mais ricas ensinadas por Jesus. Ele usa uma linguagem simples para transmitir uma mensagem profunda. A mesma semente é lançada, mas o resultado depende do tipo de solo onde ela cai. Como disse Charles Spurgeon, a pregação da palavra é como uma chuva que cai sobre a terra, mas cada solo responderá de maneira diferente. Nesta parábola, Jesus fala de 4 tipos de solo que representam 4 tipos de corações diante da palavra de Deus. Como estamos recebendo a palavra? Primeiro solo, a semente à beira do caminho, o coração endurecido. Jesus explica essa parte da parábola em Mateus capítulo 13, verso 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui, o problema não está na semente, mas no solo endurecido. Esse solo representa corações que ouvem a palavra, mas não dão importância a ela. O inimigo rapidamente rouba a mensagem antes que ela possa produzir frutos. Martinho Lutero afirmou: a palavra de Deus é poderosa, mas se não for recebida com fé, o diabo rapidamente a rouba do coração. Muitos ouvem a pregação, mas por estarem distraídos, indiferentes ou com o coração fechado, a palavra não penetra. Devemos pedir a Deus um coração sensível para receber e guardar sua mensagem. Segundo solo, a semente no solo pedregoso. O coração superficial Jesus explica em Mateus capítulo 13, versos 20 e 21. E quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse solo representa pessoas que recebem a palavra com entusiasmo, mas não desenvolvem raízes profundas. Quando enfrentam dificuldades, desistem da fé. A.W. Tozer disse: a fé que não resiste ao fogo da provação não é fé verdadeira. A caminhada cristã exige perseverança. Quem busca apenas bênçãos e emoções passageiras corre o risco de abandonar a fé diante dos desafios. Precisamos construir uma fé alicerçada em Cristo, que resista às tribulações. Terceiro solo, a semente entre os espinhos. O coração dividido. Jesus diz em Mateus capítulo 13, verso 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Aqui, o problema não é a falta de crescimento, mas a competição com outras coisas. Esse solo representa pessoas que até desejam seguir a Deus, mas não estão dispostas a abrir mão de suas ambições e preocupações mundanas. John Wesley advertiu: não há espaço para Deus em um coração cheio de si mesmo e das riquezas deste mundo. Os espinhos podem ser distrações, desejos carnais ou preocupações excessivas. Se deixarmos essas coisas dominarem nossa vida, a palavra de Deus será sufocada e não produzirá frutos. Quarto solo, a semente em boa terra. O coração frutífero. Jesus conclui a parábola em Mateus capítulo 13, verso 23. Mas quanto ao que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende.
Esse dá fruto, a 100, 60 e 30 por um. Esse solo representa o coração receptivo, onde a palavra é recebida, compreendida e praticada. Essa pessoa não apenas ouve, mas aplica os ensinamentos de Deus em sua vida diária. Charles Spurgeon declarou: "O verdadeiro cristão não é aquele que apenas ouve a palavra, mas aquele que a pratica e deixa Deus transformar sua vida." Deus deseja que sejamos essa terra fértil, permitindo que a palavra produza frutos em nós para sua glória. Conclusão: como está o seu coração? Diante dessa parábola, cada um de nós deve refletir: que tipo de solo sou eu? Caminho endurecido. Ouço a palavra, mas não permito que ela transforme minha vida? Solo pedregoso. Tenho uma fé superficial que desaparece nas dificuldades? Coração sufocado pelos espinhos? As preocupações e ambições mundanas me afastam de Deus? Terra fértil. Recebo, pratico e multiplico a palavra de Deus? O Senhor deseja transformar nosso coração para que sejamos terra boa, frutificando para seu reino. Oremos como Davi no Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que possamos permitir que a palavra cresça em nós, produzindo frutos para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida.